Eu não entendi. Boa tarde a todos. Aula do dia 11 de fevereiro, né? Aula de cabeamento. Eu não entendi porque eles não fizeram isso antes do jeito que está fazendo agora, né? Que é, por exemplo, eu faço a gravação e faço o upload no YouTube. Aí no YouTube é infinito lá, né? Oi. Ah, certo. Mas isso é verdade, rapaz. Aquele espaço no Google Drive parecia infinito, né? Mas depois que entrou os celulares com câmera e sincronizando na nuvem, meu amigo, não dá pra nada não. Aí aparece lá, pague R$ 10 por mês que a gente lhe dá 1 tera. Aí sobra espaço. Vamos lá, né? Bom, continuando aí, a gente já viu aí uma parte desses conceitos básicos de cabeamento óptico, né? Que dada a realidade atual, é difícil você ter uma rede de dados hoje sem uma parte da rede com cabeamento óptico, né? Principalmente o que a gente chama de backbone, ou seja, o enlace principal da rede, né? Onde concentra todo o tráfego, não ser fibra, né? A parte ali de final, né? Ainda é comum você encontrar o par trançado por causa da facilidade de manuseio e preço dos equipamentos, não o preço do cabo, né? Que o preço do cabo de fibra ótica, por exemplo, do cabo drop é 3, 4 vezes mais barato, né? Mas aí quando você parte para os equipamentos ativos, aí o preço sobe. Então, colocando na balança é mais fácil ainda ali, por exemplo, num laboratório, numa sala, num escritório, você ainda ter o cabeamento par trançado, né? Então, na disciplina seguinte, né, do próximo período, a gente tem um foco mais aprofundado e desde a aula passada eu estou aí dando alguns conceitos básicos do cabeamento óptico, né? Então tem ali a fonte de luz, né, que pode ser laser ou fibra, o conceito da reflexão total na fibra vem lá das noções básicas de física, né, de ótica. Opa, foi que houve aqui? Maiara. Outro login, Maiara? Foi que houve? Bom, sim, é a reflexão total, que entra a história do ângulo crítico. Aí eu mostrei umas figuras na aula passada, vocês podem ver a gravação, já disponibilizei. A estrutura física do cabeamento óptico é muito parecido com um cabo coaxial antigo, né? Você tem uma casca, um revestimento e um núcleo, né? Então, o que faz a luz ficar presa aqui dentro do núcleo é justamente a diferença no índice de refração, né? Então, a luz entra nesse núcleo, quando chega na superfície que separa o núcleo da casca, você tem uma diferença do índice de refração que vai fazer com que a luz fique presa no núcleo. Tá? Então, isso é um conceito básico aí de física lá do assunto de óptica. Né? Lembrando que o ângulo precisa ser maior do que o ângulo crítico para que essa reflexão total aconteça. Né? E os equipamentos já são projetados para isso. Outra grande vantagem da fibra é a imunidade à interferência eletromagnética, né? Principalmente quando você está ali aumentando as taxas de transmissão. Então, quando você aumenta a taxa de transmissão, opa, alguém quer falar aí? Maiara abriu o microfone? Não, né? Então, quando você aumenta a taxa de transmissão,
para você conseguir esse aumento na taxa de transmissão, você precisa de mais frequência. Tá? E quando você aumenta a frequência, aumenta a chance de haver interferência eletromagnética no cabo vizinho, né, quando é no cobre. Nós vimos isso no assunto anterior, né, que era o assunto de interferência, que os equipamentos lá de certificação são projetados justamente para isso, para medir essas interferências naquele cabeamento que você instalou, né? E nós vimos que esses equipamentos, por causa dessas medições, né, que era o chamado de linha cruzada, né, o crosstalk, né, o crosstalk de extremidade próxima e o crosstalk de extremidade distante, né, os equipamentos são bastante caros, né? Hoje eu passei a manhã pesquisando, né, como se diz, o brasileiro não desiste. Eu estava pensando, em vez de conseguir um mais em conta, mas não tem jeito não. Os equipamentos são caros justamente por causa dessas medições necessárias, né? Então, eu achei até um... Ok, Mara, sem problema. Eu achei um equipamento até relativamente barato, comparado aos outros, né? Aliás, dois, né? Um da Agilent, que é aquele fabricante de osciloscópio, muito comum em osciloscópio, só que pelo que eu entendi ali, ele não tem uma versão mais nova, ou seja, o último equipamento que ele lançou mede só até 1 GB. Então 1 GB para os padrões atuais já está no limiar ali do desuso, né? Se a gente for para uma rede nova, né? Uma rede que já está montada, tudo bem, mas uma rede, por exemplo, com Cat6A, ele já não mede os 10 GB, né? Eu encontrei outro equipamento também, um preço relativamente bem em conta, mas aí quando eu fui ler as letras miúdas, tinha um motivo do preço mais em conta, né? Que aí eles vendem o equipamento relativamente barato, mas para você utilizar, você paga uma assinatura que é cara. Para evitar você fazer um investimento muito alto no equipamento, eles pensaram nessa possibilidade, né? Você fazer um investimento muito alto no equipamento e ficar sem uso, né? Então é como se eles, pega o hardware aqui com um preço bom, mas se você quiser e precisar usar, você paga uma taxinha extra pelo software que está lá. E se você não estiver usando, aí você não paga. É assim, a proposta é relativamente boa, né? Ou seja, você só paga pelo uso. Bem bacana. Bom, mas aí o caro dos equipamentos é justamente para medir essas interferências eletromagnéticas, que pelo conhecimento que eu tenho de engenharia não é algo tão trivial, né? E isso se acentua aí quando se chega nas casas dos acima de 1 GB, né? Bom, aí onde entra as fibras, né? Ou seja, a fibra, ela tem uma imunidade maior à interferência, é tanto que quando você pega os mesmos equipamentos para fazer a certificação de fibra, o OTDR, por exemplo, o preço é relativamente muito mais barato do que os de cobre, porque ele não precisa dessa complexidade toda para fazer as medições, a certificação, né, na fibra. Bom, outra vantagem também, como a gente viu lá no laboratório, é as dimensões, né, relativamente muito menores, né, leves. Agora, claro, há uma necessidade de um certo cuidado com o manuseio para não romper o cabo, né? E um fator muito importante também, principalmente para os provedores, é as distâncias, são as distâncias. Ou seja, quando você está ali no cobre, né, o par trançado, você está ali limitado em 100 metros, né, por padrão. Quando você vai para o par trançado, utilizado, por exemplo, pela linha telefônica para transmissão de dados, aí você está ali em 1, 2 km, né, com uma taxa ali de 20, 30 metros.
E quando você vai para o mundo da fibra, aí a conversa é outra, né? 10, 20, 30, 50, 100, 200 quilômetros ali sem problema, com uma taxa bem alta, né? Aqui mais na frente no slide tem essas tabelas aí dos tipos de fibra, né? Aí eu comentei um pouquinho das frequências, né? Lembrando que a gente usa as frequências não ionizantes, porque não fazem mal à saúde, né? E a fibra está justamente ali no limiar das frequências possíveis de ser utilizadas sem causar mal ou dano à saúde do ser vivo, né? Não vai mais acima porque aí entra na frequência de luz visível, né? Então quando entra na frequência de luz visível tem aquele problema da interferência do Sol e da luminosidade, né? Que é a mesma frequência. Bom, basicamente as fibras são compostas de 3 blocos: transmissor, receptor e o meio físico, que é a fibra, né? Aqui eu mostrei isso na aula passada: transmissor, receptor e a fibra. Tá? As fibras podem ser multimodo e monomodo. Eu dediquei um tempo aí razoável para explicar bem essa questão do multimodo e do monomodo, né? Para não haver confusão com a multiplexação, são coisas distintas, tá? Como eu não cheguei em monomodo, quando chegar no monomodo eu reforço essa explicação, tá? Então aqui o multimodo é porque você tem a propagação de vários feixes, vamos dizer assim, da mesma fonte. Opa, caiu de novo, foi maior. Então, se eu colocasse aqui vamos dizer assim, um LED, né, relembrando, se eu coloco um LED aqui, o que é que vai acontecer? A luz do LED, quando é inserida na fibra, vai fazer com que haja, vamos dizer assim, feixes distintos se propagando dentro da fibra. Por isso o nome multimodo. Vão se propagando vários feixes distintos, tá? Principalmente nas fibras multimodo com índice integral, tá? Na índice gradual, que foi assim, uma alternativa para o índice gradual, os engenheiros, né, conseguiram fazer uma fibra, que é a do índice gradual, que são as fibras multimodo utilizadas atualmente, né, as mais atuais, modernas, que faz com que haja essa propagação de vários feixes, mas a forma como a fibra é construída ocasiona que os feixes chegam simultaneamente, né? Porque aqui, pelo princípio básico, né, você tem caminhos diferentes, então esse feixe direto vai chegar mais rápido do que o feixe que vai chegar ou vai chegar depois de ricochetear nas paredes da fibra. Então vai levar mais tempo, assim, são microsegundos, mas é um tempo maior, né? Então eles construíram uma fibra que faz com que, se acontecer esse fenômeno de vários feixes, os feixes vão chegar ao mesmo tempo, tá? Então você não tem o mesmo sinal com, vamos dizer, atrasos diferentes, prejudicando a transmissão. Então foi uma solução bem bacana encontrada aí. Oi. Sim, sim, tá? Tem a questão das frequências, tá certo? E tem também o seguinte, aí se aprofundando mais um pouco, a gente vai ver isso na disciplina seguinte, cada faixa de frequência tem uma propagação diferente, porque a fibra é um meio físico, né? E o meio físico vamos dizer assim, é composto por átomos, né, e moléculas. E você está injetando um sinal ali, e esse sinal, dependendo da frequência, vai se propagar de forma diferente, que é a chamada dispersão cromática, né? Ou seja, é o que acontece, vamos dizer assim, para simplificar muito, com arco-íris, né? Você tem um feixe único, que é a luz, tá? E quando essa luz bate numa superfície, a prisma,
Espero que não abra o carro, né? Não ter botado prisma ótico. Ótimo. Pronto. Assim fica mais coerente, né? Olha o que é que acontece, né? Então, você tem um feixe único que incide numa superfície, no caso o prisma, tá? Aí a construção física da estrutura desse geométrico, né, desse prisma aí, vai fazer com que a luz branca, que dentro tem várias frequências, né, que é justamente as cores, fazem com que essa diferença de frequência, que é a cada cor, haja, vamos dizer assim, uma reflexão interna, uma refração interna diferente. Aí acontece aí o fenômeno do arco-íris, né? Nada mais é do que feixes com frequências diferentes. E o meio físico age de forma diferente em cada uma dessas frequências, mudando a trajetória, tá certo? Então isso internamente da fibra também acontece, tá certo, Gleison? Tem sim, só tem, né? Porque a gente tem que lembrar, né? É porque assim, às vezes a gente vai abstraindo e esquece o principal, né? Que é o seguinte: por que a gente quer mandar um feixe de luz na fibra, né? Ou um sinal elétrico no cabo, né? Se for um par trançado. Porque a gente quer transmitir zeros e uns. Ou seja, a gente quer transmitir informações. E hoje predominantemente a informação zeros e uns, né? Forma digital. Né? Então, quando nós vamos mandar essa informação, a gente tem que lembrar que esse sinal vai ser a soma de várias frequências diferentes, né? Então, cada frequência somada, junta, vai dar aquele sinal quadrado de zeros e uns. Quanto mais, vamos dizer assim, maior a taxa de transmissão, mais, vamos dizer assim, essa forma quadrada vai ficar apertadinha, né? Ou seja, você vai ter os pulsos zeros e uns um pertinho do outro. E quanto mais pertinho um do outro, mais frequência você vai precisar para mandar esse pulso quadrado. Aí o que é que acontece? Quando você injeta isso aqui, que nada mais é do que o aceso ao apagado, né? Na realidade você está mandando várias frequências combinadas, né? Que vai dar lá a propagação. Aí quando entra no meio físico, cada frequência vai se comportar de uma maneira diferente no meio físico, tá? Aí essa decomposição e o retorno dela é a que a gente chama as transformadas de Fourier, né? Transformada Z, transformada Laplace. E tem vários tipos de transformada, uma para cada uso específico, né? A de Fourier é mais para essa parte aí de bits, né? O mundo discreto. A Laplace, se eu não me engano, é mais para o mundo analógico. Né? Exatamente. Né? Você sabe quem foi Fourier? Exatamente. Né?
Boa explicação, tá? Excelente, parabéns aí. Agora tem uma, vamos dizer assim, uma informação complementar aí, ao que você falou, é que ele foi ministro da Guerra de Napoleão, né? Um dos ministros. Parece com os ministros, os níveis dos ministros que a gente tem, né? A gente vê a diferença entre os países. Mas vamos lá. Sim, aí essa fibra aí, né, a índice integral, foi a primeira a ser fabricada, né? Hoje em dia não é mais comercializada por causa da taxa de transmissão, que são menores. Aí depois chegou a índice gradual, que você tem taxas de transmissões maiores. Essa figura compara os dois, tá? Aqui nessa figura destaca aqui, portanto, é o seguinte: você entra com um feixe de luz na extremidade esquerda, e aqui os feixes de luz, dependendo da quantidade de vezes que é refratada dentro, né, vai chegar com tempos diferentes. E isso é o que do outro lado vai impactar na taxa de transmissão. Quando você chega na índice gradual, a fibra é construída de forma que, se acontecer esse fenômeno, os feixes cheguem de forma simultânea. Então você não está ali, não tem tanto uma degradação em termos de taxa de transmissão. Então por isso que as fibras multimodo hoje são praticamente todas gradual, né? A degrau só se for uma rede antiga, né? Os cabos antigos. Aqui eu já comentei sobre isso. Gradual também, né? Aí foi mais ou menos por aqui que eu parei na aula passada, destacando aí esse efeito, né, que no caso da luz é chamado de dispersão da luz, né? Uma maneira bem simples de você notar esse efeito da distorção é você fazer um experimento bem simples com a lanterna do seu celular, né? Como é que você pode fazer esse experimento para entender bem o efeito da dispersão? Você liga a lanterna do seu celular, e se você deixar, vamos dizer assim, num ambiente escuro, a luz da lanterna próxima à superfície, aí você vai ver aquela rodinha, né? Assim, em volta você tem algo mais ou menos iluminado, mas você consegue distinguir bem aquela rodinha do feixe de luz, né? À medida que você vai se afastando o celular da superfície que você quer iluminar, você vai perceber que a área de iluminação vai aumentando, né? Vai abrindo a área que está sendo iluminada pela lanterna do celular, mas em contrapartida você vai perdendo aquela noção do feixe, né? Ou seja, aquela rodinha lá da lanterna do celular, você começa a ver ela assim meio que de forma. Você vê a parte iluminada, mas não consegue ver nitidamente o feixe. Tá? Exatamente o que acontece dentro da fibra, né? Quando você tem uma distância relativamente curta, aí você tem, vamos dizer assim, o aceso apagado do feixe bem nítido. E à medida que você vai aumentando a distância das duas extremidades da fibra, o que é que vai acontecendo? O pulso de luz vai se alargando, vai começando a ficar cada vez um pouco mais borrado, a chegar num ponto em que você não consegue perceber nitidamente quando é 0 e 1. Então, quando você chega nesse limiar, é porque a fibra você já não consegue mais transmitir de forma eficiente, né? A gente vai fazer esses cálculos, que é transformado em potência de luz, né? Ou seja, você joga uma potência de luz em dB, tá? Por exemplo, 10 dB, e nos equipamentos você tem o que a gente chama limiar de recepção, por exemplo, menos 20 dB.
Ou seja, a potência de luz que chega na outra extremidade precisa ser maior do que aquele valor, senão o equipamento não vai saber, como tem aqui ó, nessa figurazinha, se foi transmitido 0 ou 1. Né? O 1 é fácil, porque é o aceso, né? Mas o 0, o intervalo do 0 ali está tão sobreposto com o 1 que veio logo em seguida, que aí realmente não dá para saber se foi realmente 1 ou 0 que foi transmitido no intervalo. Né? Então, isso é o que a gente chama de limiar de potência. E na hora de fazer os cálculos dos enlaces ópticos, se trabalha com níveis de potência. Né? Eu vou mostrar isso também lá na próxima disciplina. Bom, aqui fala um pouco sobre mais informações, né? A taxa das fibras, ali índice integral está limitado mais ou menos em 1 GB. Né? Acima disso, você pega a fibra multimodo, mas coloca um laser, né? Mas aí eles tentaram um laser tradicional, ele era muito caro. Aí inventaram esse tipo específico de laser, né? Laser de emissão de superfície por cavidade vertical. Né? Aí barateia o custo e consegue essas taxas maiores, né? 10 GB, por exemplo. Nessa figura tem-se o que a gente chama de as janelas de transmissão na fibra. Tá? Então vou tentar resumir aqui. Na parte de baixo, né, você tem o comprimento de onda, né? Lembrando que comprimento de onda é igual a C sobre F. Então, na realidade, comprimento de onda é, vamos dizer assim, o inverso da frequência. Tá? Então, se o comprimento aumenta, significa que a frequência diminui e vice-versa. Tá? Mas você poderia usar a frequência aqui. Né? Lembrando que aí, no caso, a frequência é o inverso do comprimento de onda. Tá? Então, nós temos aqui a primeira janela, chamada janela de 850, né, mais ou menos aqui no meio. Tem a janela de 1330, mais ou menos por aqui. E tem a janela, a terceira janela, né, chamada de 1550. Então, quando você vai pegar um equipamento, um OTDR, por exemplo, vou botar aqui OTDR, ele vai vir especificando as janelas que ele lê. Vamos pegar isso aqui. Eita, não sei o que lá, Master. Os caras botam nome Master no OTDR, aí sobe o preço. Esse baratinho aqui já dá conta do recado. Não tem o nome Master, mas dá conta, tá? Ó, esse é bem bacana, bem bonito, né? Legal. Mas vamos lá direto ao que interessa. Aqui, olha. Então, olha, ele mede sinais até 200 km. A gente percebe nitidamente que aí o mundo é outro, né? As distâncias são outras. Né? Destinados a redes SM. SM significa rede single mode, né? Monomodo. E aqui tem a janela, ó, 1310 a 1550. É a janela que ele faz as medições. Tá? Vamos ver esse outro aqui. Ó, isso aqui também, ó, 1310, 1550. A diferença é a distância, ó, 64 quilômetros. Tá? Então, quando vem essa especificação, é justamente a especificação técnica da janela que ele trabalha. Né? Ó, 1310, 1550. Tá? Então, quando se tem essas janelas, se tem justamente as janelas que o equipamento trabalha. Essa janela aqui, de 850, hoje em dia é pouco usada. Né? Você tem a janela de 850. Só um minuto aqui. Só um minuto. Sofia! Você está atrapalhando aqui. Desculpa. Então, essa janela de 850 é pouco utilizada hoje, justamente por causa desse eixo vertical, que é justamente a atenuação do sinal
ou seja, a atenuação que o sinal sofre com a distância. Eu estava lendo um material antes de começar a aula e, por coincidência, né, tem justamente isso aqui. Ó. Deixa eu abrir essa figura. Pronto. Então, o efeito da atenuação é justamente isso. Você tem um sinal forte, né, você injeta um sinal forte na entrada, e à medida que vai havendo uma distância entre o transmissor e o receptor, o que é que vai acontecendo? A força do sinal vai diminuindo, ou seja, a amplitude do sinal vai diminuindo por causa da construção do material. Né? O material não é perfeito, não é sem falhas. Né? Então, quando a gente olha aqui a atenuação, lembrando que está em dB, por isso que eu fiz aquela revisão inicial, né? Nós temos ali uma ordem de 2 dB por quilômetro. Ou seja, se eu injetar um sinal óptico aqui no ponto A, depois de 1 km ele diminuiu em 2 dB. Vamos colocar 1,5 km para vocês entenderem melhor, tá? Porque é um número redondo. 1,5 km, usando essa métrica aí, né? Aqui tem 1,5 km, tá? Fazendo uma relação direta, significa 3 dB de queda do sinal. Tá? Menos 3 dB. Faltou menos aqui, né? Pronto. Menos 3 dB. O que é que significa isso? Significa que se eu colocar um sinal no ponto A e a distância for 1,5 km, no ponto B ele vai chegar a 50%. A queda de 3 dB, eu mostrei isso lá na revisão, significa 50% do sinal. Então, quando eu olho isso aqui, o que é que significa? Significa que quando eu colocar um sinal, injetar um sinal na fibra, depois de 1,5 km vai chegar só metade, como está aqui na figura, né? Metade da amplitude, ou seja, ele diminuiu a força do sinal em metade. Tá? Isso é o que significa essa atenuação. Aí o que é que aconteceu? Com o barateamento da produção, do custo das fibras, migrou-se para as outras janelas. Né? A janela aqui de 1310, 1330, olha, está abaixo de 1. E aqui a janela de 1550 nas fibras mais modernas é 0,2 dB, esse valor, né? Em média. 0,2. Oi? Mas isso aí seria mais uma atenuação. Isso aqui é só a fibra, sem conector, sem nada, só a fibra. Sem conector, sem emenda, sem nada. A fibra, vamos dizer assim, o cabo de fibra. Exatamente, né? Quando você coloca os conectores, quando você coloca a emenda, aí vai aumentando a atenuação. Aí o que é que se faz quando a gente vai fazer um cálculo de um enlace de fibra? Você tem esse valor, por exemplo, aqui, vamos pegar esse exemplo aqui de 1,5 km, né? Então, se eu estivesse utilizando essa fibra de 850, eu já sei que nesse meu enlace, vamos dizer, entre dois prédios, eu tenho menos 3 dB. Então, se eu colocar aqui 10 dB, né, o GBIC aqui injetar 10 dB de sinal, né, trabalhando em dB, quanto é que vai chegar aqui no B? Vai chegar 10 menos 3, vai chegar a 7. Então já sei que vai chegar a 7 dB lá na outra ponta. Só que no meio aqui eu tenho os conectores. Aí se eu coloco um conector aqui e outro aqui, só os conectores, eu tenho em média 2 dB para cada. Então, em vez de chegar 7, eu vou ter 2 mais 2, 4. Então aqui vai chegar 3 dB. Então já perdi aí 7 dB. Eu precisei de uma emenda, porque eu não tenho um cabo de 1,5 km. Tá?
Então, se eu coloquei uma emenda é em torno de 1 dB. Tá? Então, 1 dB eu já chego aqui, né, no pior caso, né, no caso da emenda, eu vou chegar a 2 dB. E assim eu vou fazendo o que a gente chama de balanceamento de potência do enlace. E o que é que acontece? Esse valor que tem aqui não pode ser menor do que o limiar de recepção do outro equipamento que está aqui. Ou seja, se eu tiver aqui um switch óptico e aqui outro switch óptico, tá? A potência que vai ser enviada por esse não pode chegar menor do que a que esse aqui consegue receber. Senão vou ter que mudar alguma coisa, melhorar a emenda, trocar os conectores, ou o que é mais comum também, migrar o tipo de fibra. Né? Já que se está acontecendo uma perda muito grande e eu não consigo otimizar mais os conectores nem a emenda, então o caminho natural é trocar a fibra toda por uma de outra janela, que foi o que aconteceu. Né? Migraram para essas outras janelas. Né? O problema dessa terceira janela é o valor, que é relativamente alto, principalmente os lasers. E aqui é o mais comum. Tá? É tanto que os provedores estão nessa janela aí. Os provedores da Vivo e da Brisa, que inclusive aí a Adriana reclamou de novo da BrisaNet, né? Dá um 0800 para lá, Adriana. Eu acho que se você fizer um 0800 e não resolver, pelo tempo que você já comenta isso aí, dá para trocar, né? Já passou o prazo de ficar no contrato. Então tente mudar para Vivo. Pode acontecer que quando. Mas você não usava Vivo, não? Agora eu entendi. Certo, agora. Agora eu entendi o motivo. Beleza. Oi. É aonde? Ah, eu lembro, agora eu lembrei, pô. Ali na rua, uma rua paralela ao Estadual da Liberdade, era justamente onde tinha a casa de suporte dos técnicos da Brisa. Que é a rua do pastel do pastel do Baixinho. Pronto, naquela rua ali, acho que ainda não é essa, é na outra, é na seguinte. Tem a rua do Estadual da Liberdade, na seguinte, a do Baixinho. É isso mesmo? A do Baixinho é na mesma rua do Estadual da Liberdade? Não, né? É não. É na de baixo. A- Pronto. Aí na rua seguinte tinha uma casa alugada, porque quando eu morava ali no final do Jardim Paulistano e eu passava pelaquela rua à noite. E quando eu passava, tava lá um monte de furgão da Brisa. Logo quando a Brisa chegou aqui em Campina. Tinha uns 20 furgãozinhos, aqueles furgãozinhos da Fiat, né? Fiorino, sei lá. É tudo Hilux agora. O negócio é ter provedor, viu? Vamos lá.
Bom, então tem essa janela, né? Só para complementar, a janela de 1550 está ali em torno de 0,2 dB. Tá? Então é uma perda muito baixa. Né? Comparada com essa daqui, enquanto essa você cai aí 2 dB em 1 km, essa aqui seria 10 km. Né? Então, para cair 3 dB, nessa aqui seria 1,5 km, nessa aqui seriam 15 km. Ou seja, 10 vezes maior a distância. Tá? Então, para os provedores, onde as distâncias são grandes, né? Principalmente entre cidades, né? E para atender cliente também, então está todo mundo migrando para essas outras janelas. Tá? E aqui dentro a gente vai ver mais na frente, na outra disciplina, que aí tem o que a gente chama de multiplexação. Então você vai fazendo, espremendo, vamos dizer assim, os bits aqui dentro para caber mais gente. Tá? Que a tecnologia GPON é o grande expoente disso aí. Bom, aqui nós temos a fibra monomodo. Tá? Então na fibra monomodo, o que é que vai acontecer? Na hora que você coloca o laser para injetar a luz, a fibra é construída de tal forma que ela não permite que haja outro feixe de luz. Ou seja, só um feixe de luz se propaga. Os outros feixes de luz eles morrem. Aqui. É como se eles se apagassem ou fossem atenuados e não conseguissem se propagar na fibra. Aí só o feixe que está, vamos dizer assim, o feixe principal, o feixe direto é que se propaga. Por isso o nome monomodo. Só um feixe de luz de uma fonte consegue se propagar. Então você tem um feixe altamente concentrado e lá do outro lado a chance de haver aquela dispersão é bem menor. Essa dispersão que eu mostrei aqui. Acontece, só que a distância da fibra vai ser muito maior. Então, enquanto você trabalha na multimodo ali 20, 30 quilômetros, na monomodo aí você vai para casa das centenas de quilômetros. Tá? Mas acontece o mesmo efeito. Tá? O núcleo é mais fino também, né? Já para evitar esses outros modos de propagação, e é utilizado o laser. Tá? Foram feitas outras tentativas de construção de fibras especiais, mas a fabricação ficou cara, né? E o manuseio mais difícil, e foram tentativas, vamos dizer assim, frustradas. Tá? Aqui tem um comparativo da multimodo com a monomodo, né? Fonte, meio físico e detector, né? Que é o detector de luz. Aí vocês percebem que você tem uma fonte aqui do lado esquerdo e vários feixes se propagando no multimodo, né? E na single mode você só tem um feixe. Aqui o custo é mais barato, né? Praticamente as fibras estão na janela de 1310, 1330, né? 1490 por ali. Essas de 850 são raras. O custo é maior na monomodo. As taxas de transmissão também são maiores aqui no monomodo. O custo do laser, tempo de vida do laser é menor. High cost, né? O sistema como um todo fica mais caro, as distâncias são maiores. E essa aqui é mais voltada para redes internas, né? E aqui mais para redes externas, as chamadas WAN. Né? Acho que vocês têm uma disciplina específica, né? Redes de longas distâncias, se não me engano. Aqui as redes locais, aqui redes de longas distâncias. Né? Aqui tem uma tabela mostrando os tipos de fibra multimodo, chamadas OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5, a evolução de cada um do tipo das fibras. E na monomodo são S1 e S2, né? O single mode 1 e single mode 2. Tá? Aqui é um comparativo, né, das multimodos. O núcleo diminuiu.
aqui o tipo de janela, 850 ou 1300, e a largura de banda. Lembrando que quanto mais largura de banda, maior a taxa de transmissão, né? Aqui as distâncias e as taxas de transmissão. Então nós temos aqui numa fibra OM1, você consegue 10 GB, mas a distância é bem curta. Por isso ela é específica para redes locais. Tá? Nas redes usando a M5, ó, você já tem os 10 GB, 400 metros, mas aí você consegue transmitir taxas maiores com a distância menor. Ou seja, já é possível transmitir numa rede local, né, que é a limitação ali em torno de 100 metros, usando 100 GB. Tá? Reforçando uma informação importante é que se você utilizar esse cabeamento óptico no cabeamento horizontal, naquele cabeamento do andar, aí você precisa trabalhar na especificação de 100 metros. Tá? Mesmo a fibra permitindo uma distância maior, mas aí você limita nos 100 metros, questões de norma. Tá? Aqui as perdas. Tá? Isso aqui vamos dizer assim, algo, como é que eu diria, do ponto de vista tecnológico, meio frustrante. O que é isso? A frustração, vamos dizer assim, do ponto de vista tecnológico. É que se a gente observar, aqui tem as especificações da fibra, né? Dizendo, olha, se você quiser construir uma fibra do tipo OM5, o núcleo é desse tamanho, o diâmetro central é desse tamanho, a largura de banda nessa janela é essa, nessa outra janela é essa. Tá? Se você quiser transmitir 100 GB com essas fibras, ela tem que atingir a distância de 150 metros. A perda na fibra é essa perda aqui, 1,5, etc. Só que aí o que é que acontece? Quando você sai dessas especificações e vai partir para a prática, que é construir as fibras, aí o negócio muda de figura, né? Nem toda empresa vai conseguir construir as fibras. É necessário ter tecnologia para isso, ter equipamentos. Então, se não tiver capital financeiro para comprar os equipamentos com essa capacidade, você não consegue construir essas fibras. Aí termina trabalhando em umas faixas menores, né? De taxa de transmissões menores, os pequenos fabricantes. Né? Aí termina perdendo espaço para os grandes fabricantes. Aqui as perdas por quilômetro, né? Como eu mostrei lá no gráfico. Aqui na janela de 850, observe que nessa janela você tem uma perda alta. Tá? Lembrando ó, que você precisa, como se diz, ponderar. Né? Vamos pegar um exemplo aqui. Na janela de 850, ó, eu vou usar essa janela, 850 OM5. Então eu tenho uma largura de banda alta, né? 3.500 MHz por quilômetro. Beleza, então se eu tenho mais largura de banda, eu consigo transmitir mais dados. Né? Mais banda, mais dados. Beleza. Só que aí o que é que acontece? Quando eu vou utilizar cadê? Aqui embaixo. Pronto. Essa fibra com aquela maior largura de banda nessa janela, eu tenho o quê? Uma perda por quilômetro maior. Então eu tenho uma taxa mais alta, mas a perda também é maior. Então isso restringe a distância. Então é melhor, quando você está trabalhando numa distância alta, você ter uma largura de banda menor, com a perda também menor, que isso compensa. Você consegue ter aquela taxa por uma distância mais longa. Tá? Então aqui nesse gráfico você percebe isso. E na janela ali de 1550, né, esse gráfico está um pouco desatualizado, já tem fibras aí de 0,2, 0,15 em 1550. Né, as fibras, vamos dizer assim, de melhor qualidade. Né? Aqui, como se diz, seria o que a norma estabelece.
Olha, a norma diz que se você for utilizar uma fibra monomodo OS2 na janela de 1550, a perda por quilômetro tem que ser no máximo essa. Aí, claro, o fabricante, para fazer média, né, diz: ó, a minha fibra atinge 0,15 ou 0,18, 0,17 dB por quilômetro. E a norma estabelece 0,5, ou seja, está bem abaixo do que estabelece a norma. Tá? Então eles usam isso como marketing, tá? Para vender a fibra. Né? Sim, aí como eu falei, né, as fibras podem ser utilizadas no cabeamento horizontal, desde que se respeite aquela norma do máximo 100 km, ou 100 metros, desculpa. Mas no caso do backbone, que é aquele cabeamento vertical, ou cabeamento que você conecta vários prédios, aí não tem limite. Né? O limite seria a especificação técnica do cabo ou do fabricante. Aqui tem as várias fibras, o tamanho do núcleo e as distâncias com as taxas de transmissão. Né? Então, se você pegar uma fibra single mode, você consegue 100 GB em 40 km. Ideal para provedores conectar cidades. Né? Eu quero conectar 2 cidades ou mais. Né? Então, 100 GB é mais do que suficiente, por exemplo, para conectar Campinas e João Pessoa. Né? A BrisaNet, por exemplo. Ou o backbone da Brisa. Né? Isso é apenas uma fibra, né? Fora as demais fibras que estão no mesmo cabo. Tá? Então é mais que suficiente. Né? Por isso que é adotado esse tipo de fibra nesses enlaces. Tá? Aqui nós temos um dos equipamentos que é o DIO. Né? Eu mostrei esse equipamento lá no laboratório, quando a gente teve essa aula presencial. Para quem não viu aí, quando tiver aula presencial semana que vem, eu posso abrir lá o armário e mostrar novamente. Né? Então ele serve para concentrar lá as fibras num único local, tá? E colocar no rack. Né? Lembrando que esse equipamento já vem lá no tamanho de 1U específico para encaixar no rack. Né? E aqui, no caso aqui, são 3, 6, 9, 10, 11, 12 fibras. Né? Geralmente é uma de entrada e os demais de saída. Então, serve para concentrar as fibras, né? O DIO. Aqui o conector, que é justamente esses conectores verdinhos. Né? Pronto, é esses conectores chamados também de acopladores, onde você começa a ter perdas na fibra, ou perdas na transmissão. Né? Então, quando você vai fazer o enlace via fibra, todos esses equipamentos entram na conta. Né? Um equipamento desse, se eu não me engano, dá uma queda de 5 dB, o que é muito alto. Né? Se você comparar 5 dB para fibra, né, uma fibra naquela de 850, eu teria o equivalente, só nessa conexão aqui, o equivalente a 3 km de fibra. Ou seja, a perda óptica só nesse conector seria o equivalente a quase 3 km só de fibra. O equivalente. Né? Então tudo isso entra nas contas para fazer aí o cálculo do balanceamento de potência, para você saber se a luz que vai chegar na outra ponta é realmente suficiente para o sistema receber o sinal. Né? Aqui as caixas de emenda são essas caixas que ficam no poste. Tá? Aí eu acho que lá no laboratório não tem desse modelo, né? Mas é bem parecido com esse aqui, ó, a parte interna dele. Né? Isso aqui só é, vamos dizer assim, uma caixa mais reforçada, né? Porque aqui tem uma trava, vou riscar, né? Essa trava aqui veda, né? Tendo em vista que essa caixa de emendas vai ficar exposta na rua, né? A sol e chuva, a intempéries, né? Mas internamente ela tem essas bandejas onde você coloca as fibras e faz as emendas. Ó, essas bandejas também tem naquela caixa. Tá?
Acho que tem aqui, a bandeja, caixa de emenda ótica. Vamos botar aqui. Caixa de emenda ótica externa. Pronto. Vai aparecer uma foto com a bandeja. Vou botar imagens aqui. Tem nesses outros formatos. São relativamente baratas, né? Ó, aqui, ó. Essa foto aqui mostra ela aberta. A caixa, ó, tampada. Isso aqui tampa, né? Rosca e você coloca a trava. E aqui tem as bandejas, né? Várias bandejas. Tá? É bem bacana isso. Deixa eu ver se tem alguma. Hã? Ah, eu esqueci que você era representante desses negócios, né? Tem nenhum aí perto na sua casa não, com defeito para levar para o laboratório e mostrar lá aos seus colegas? Aqui uma aberta, né? Aberta com a bandeja. E aí inclusive tem, aqui eu não sei se está dando para ver, mas tem uma parte onde o técnico pode fazer anotações. Número de circuitos, o número da etiqueta, da fibra, etc. Né? Fazer anotações, taxa de transmissão, etc. Né? Bem bacana isso, está bem completa. E os preços? 230, 150, 180, 250, isso deve ser por volume, né? Beleza. Bom, aí, em relação ao cabo, o tipo do cabo, né, a estrutura do cabo, basicamente os principais é esse loose, o loose seria folgado, e tight apertado, né? Aquele que a gente utilizou e eu mostrei lá no laboratório, ele é do tipo loose, né? Solto. Tá? E vocês percebem que ele tinha tipo uma gelatina, né? Que é uma substância de origem petroquímica que serve ali para proteger e fazer com que o cabo deslize de forma mais fácil, né? Esse tipo de cabo não é aconselhável para ambientes internos por causa dessa substância, né? Vamos dizer assim, essa gelatina é inflamável. Então você não pode colocar esse cabo dentro de edificações por norma, porque se acontecer algum incêndio, essa substância é inflamável, vai propagar o fogo, né? Ajudar a propagar o fogo. Aí tá aqui, ó, o cabo, né? Ele vem solto, por isso esse nome é loose. E dentro tem lá as fibras que eu mostrei lá no laboratório e com essa gelatinazinha, né, que a gente limpava e desencapava e pode fazer a fusão, né? Se eu não me engano estava lá a máquina de fusão, né? O tight assim fica apertado, aí sim é específico para ambiente interno, né? Aí ele vem, vamos dizer assim, dentro de um cabo e esse cabo vem com as fibras, vamos dizer assim, apertadas, bem uma do lado da outra, específico para ambientes internos. E a construção do cabo geralmente não propaga chama, né? Ainda tem outros tipos de fibra, o ribbon, que é como se fosse uma fita, né, dependendo de onde vai ficar, né? Por exemplo, dentro de um data center, dentro de um servidor, né, dentro de um rack, às vezes é mais vantajoso você botar um cabozinho desse, que é tipo uma fita, né, e ocupa relativamente pouco espaço físico, né? Tem também o cordão óptico, né, que seria o equivalente ao pet cord, né? Deixa eu botar aqui cordão óptico. E você utiliza para conectar, por exemplo, um rack no outro, um equipamento no outro, né? Você percebe que o preço varia bastante, né?
dependendo do tipo de conector, do tamanho, se é monomodo, multimodo, né? Etc. Esse é o cabinho mais curto, né? Já prontinho, né? Tem o cabo, como se diz, com armadura, né? Para evitar roedores. Por exemplo, você vai passar um cabo de fibra numa galeria. Essa galeria é uma galeria de esgoto. Aí você coloca um cabo com essa proteção extra, né? Porque roedores são atraídos, né? Pelo cabo para ficar mastigando. Né? Então isso vai proteger. Na hora que ele morde, ele percebe que tem algo metálico ali e não faz mais. Né? Aqui o Groove, né, que vem com essas fendazinhas para proteger a fibra e deixar elas separadas mecanicamente. Isso aí é o que acontece. Você consultando o catálogo da Furukawa, por exemplo, ou de outro fabricante, ele tem esses tipos de cabos, especificações, em que é utilizado, código, valor, tudo, né? Se eu entrar no catálogo da Furukawa, por exemplo, de outro fabricante, que tem lá, você pode acessar isso online, né? Esse catálogo online. Bom, quanto à fonte de luz, né? Que seria quem vai injetar a luz dentro da fibra, tem o LED, né? E o laser, né? Lembrando que o laser, geralmente, a maior parte das vezes é para as fibras monomodo, né? Os núcleos monomodos são menores, então o feixe do laser, né, precisa ser menor, muito menor, né? Então se encaixa aí no tipo de fibra. O LED ele tem um feixe maior, mais largo, né? Do ponto de vista de tamanho, e aí o núcleo precisa ser maior. Então aí é onde entra a multimodo, né? Os núcleos são maiores. Um recurso interessante também, no caso das fibras, é a multiplexação. Né? Você tem ali, como em qualquer outro meio de comunicação moderno, você tem uma fibra submarina, né, por debaixo do mar, né, ligando Brasil e Europa. Custo estimado, né? Eu vi em algum lugar aí, 600 milhões de dólares. Então a fibra, um cabo de fibra desse, não dá para ficar passando um todo final de semana, né? Então aí nem aqueles bilionários se suportam, né? Toda semana um cabo de fibra submarino, né? Aí vai-se embora a fortuna dele toda. Né? Então o que é que acontece? Oi? Exatamente. Né? Porque houve a erupção vulcânica, se não me engano, submarina, né? E certamente os cabos estavam próximos e se romperam, né? O deslocamento de massa terrestre causado pela erupção, e aí os cabos se romperam, né? Bom, mas aí o cabo estando lá, você tem que maximizar o que você consegue transmitir ali. E uma técnica de maximizar é multiplexar, né? Então, uma das técnicas de multiplexação é a de comprimento de onda, que é justamente a que é utilizada na fibra, né? A WDM. Então, é nesse ponto aí que você consegue colocar vários feixes de luz dentro da mesma fibra. Então, se você tem lá uma fibra que consegue transmitir 100 GB, por exemplo, é só um feixe de luz. Se você coloca vários feixes de luz, cada feixe de luz é mais 100 GB. Tá? Isso é uma das grandes vantagens das fibras. Né? Ou seja, você faz um investimento, coloca a fibra lá e vai mudando. À medida que a tecnologia vai avançando, você vai mudando as terminações, né? O que está conectado nas pontas da fibra, e vai aumentando a taxa praticamente que exponencial. Né? Então, a capacidade de expansão da fibra ainda é muito grande. Né? A gente não chegou nem no começo ainda. Acho que a gente vai
morrer e não vai ver o limite do uso da fibra, né? Então, a tecnologia de longo prazo, longuíssimo prazo. Tá? Claro, pode ter outras tecnologias que apareçam ainda, mas a que está aí da fibra vai aguentar bastante tempo, né? Infelizmente o cobre já era, né? Nesse ponto de vista, de longa distância, o cobre está praticamente morto, né? Só redes negadas. A técnica de multiplexação, né, para ficar fácil de entender, eu botei essa figura do FDM, né, ou seja, multiplexação por divisão de frequência, quando você simplesmente soma. Então, o sinal que é transmitido um sinal só no meio físico, mas aqui dentro vai a soma das frequências, né, que é quem faz isso é o MUX, né? Ele vai somar essas frequências, combiná-las e transmitir como se fosse um sinal só. E do outro lado acontece o processo inverso, que é o demux. Ele vai separar cada uma das frequências e aí você consegue, nesse caso aqui, multiplicar por 4 a taxa de transmissão. Nessa outra figura tem já especificamente o WDM. Né? Você coloca vários feixes de luz, chamados aí de cores, né? Justamente porque cada frequência ou cada comprimento de onda tem uma cor diferente. Né? Então você coloca cores diferentes na fibra. Né? Cada cor uma faixa de frequência ou um comprimento. Então você consegue, nesse caso aí, multiplicar por 4 a taxa de transmissão da fibra, da mesma fibra. Né? Ou seja, a fibra está lá quietinha e você multiplica por 4 a taxa de transmissão. E aqui é aquela história, né? O limite é o dinheiro. Né? Se você tem recursos financeiros para fazer, aí a taxa de transmissão vai aumentando. Né? E você não precisa mexer na fibra. A fibra fica lá. Né? E do outro lado, nós precisamos de um fotodetector. Né? Ou seja, um mecanismo que detecte a presença ou não de luz. Né? E aí, havendo a detecção de luz, você consegue saber se foi transmitido sinal óptico, bit 1 ou não. Tá? É nesses momentos que nós temos aí dois tipos de perda. Né? A perda de inserção, ou seja, a quantidade de luz que é injetada na fibra. Né? Lembrem-se que quando você coloca o laser, o fenômeno que acontece dentro da fibra também acontece na entrada do feixe de luz. Né? Então você tem um laser aqui e ele vai injetar uma luz na fibra. O que é que vai acontecer? Nós temos uma diferença de meio físico. Nós temos o núcleo da fibra, aqui, né, que é essa parte, e nós temos aqui desse lado o ar, né, que é onde está lá o conector. Então, nem toda luz que vai ser inserida na fibra vai ser realmente propagada, né? Ou seja, parte, como tem uma diferença no índice de refração, né? Aqui é a e aqui é a sílica, né? Do núcleo, o que é que vai acontecer? Parte do feixe vai sair, né? Vai ser refletida, né? Então isso aqui é a perda de inserção. Acontece também do outro lado, né? Que é essa perda de retorno. Termina a fibra e você tem o fotodetector do outro lado, né? Vou botar aqui um olhinho. Olhando se... Claro que você não vai botar seu olho aqui, né? Senão danifica o olho, né? Só para representar. Então, você, quando o feixe de luz chega na outra extremidade, que você tem um fotodetector aqui, o que é que vai acontecer? Parte do feixe de luz vai sair e chegar no fotodetector, mas parte vai voltar. Essa é a perda de retorno, né? Porque é uma diferença no meio físico. Aqui é o contrário do outro lado, né? Você tem o núcleo da fibra e no fotodetector você tem o ar. Como tem diferentes meios físicos, índices de refração diferentes, acontece o fenômeno da refração. Né? Parte da luz passa, parte é refletida. Tá? Então tem uma perda de retorno do sinal, que degrada. Né? Aqui eu coloquei alguns tipos de conectores.
né? Tem vários, LX5, LC, MU, SC. Esse SC é o que aqui está com uma cor diferente, mas é o que nós temos aí na conexão via fibra que nós temos em casa, né? Se você pegar o receptor aí, o modem da Brisa e virar, tem um conectorzinho desse SC encaixado embaixo, né? Mas tem esses outros modelos, né? Eu coloquei aqui, inclusive, hoje, né, esse slide, onde eu faço um comentário breve sobre esses tipos de, alguns desses tipos de conectores, né? O UFC, Fureli Connector. Aí faz um comentário, tem um comentário específico sobre esse conector, né? Um conector redondo, roscável, né? Muito parecido com o conector da antena Wi-Fi, ou aquele conector de TV, né? Que fica atrás da TV, onde você tem uma ponteira com a conexão roscável, né? A grande vantagem é justamente a possibilidade de não haver desconexão, ou seja, alguém esbarrar ali e o cabo se sair do equipamento, né? Então esse é um uso, né? Ó, o conector FC aí. Aqui uma informação importante. Nos cordões ópticos, quando você tiver a cor laranja, aí você já sabe que é multimodo, e amarelo, monomodo, né? Nem sempre os fabricantes seguem esse padrão, né? Mas é comum você ter o laranja multimodo e o amarelo monomodo, né? E o conector roscável aqui, essa parte branquinha aqui, essa é uma proteção para o núcleo, né? Para evitar sujeira. Então, você coloca isso aqui na ponta do conector para evitar sujeira na ponta do conector. Tem um equipamento justamente para fazer essa limpeza, né? Limpeza de conector óptico. Conector óptico aqui. Caneta para limpeza de conector óptico, né? Pronto, é esse aqui. Tá? Então, você vende isso também, Gleito? Você vender essas canetas de limpeza de conexão óptica? Certo. Pronto. Então, retomando essas canetas, você pode tirar essa tampinha aqui e empurrar ela, que ela faz a limpeza da conexão, né? Para ficar sujo. Tem um conector ST, tá? Muito utilizado nas primeiras redes LAN de fibra. É esse conectorzinho, né? Muito parecido com o coaxial, o conector, né? Esse o conector BNC, né? E aqui a mesma proteção. Tá? ST. Aí tem o conector LC, tá? Comum nas redes monomodo de 10 gigabits, ó, esse pequenininho. A grande vantagem dele é a baixa dimensão física, então ele está ganhando bastante espaço, por exemplo, em switches e roteadores ópticos, tá? Por causa do tamanho, você consegue conectar vários. Ele tem essa travazinha aqui no encaixe, LC do fabricante, né? O fabricante Lucent Connector. Tem o SC, redes comum nas redes gigabit. Pronto, esse SC é o que você tem aí na sua casa, se você tiver uma conexão da Brisa ou da Vivo, né? Aqui, ó, esse conectorzinho, ó, ele é bem fácil de montar. Vou colocar no YouTube, tem uns vídeos mostrando, né? Você alinha, depois, claro, que ele está clivado, ou seja, cortado, você encaixa, ele vem tipo um gabarito, ou seja, ele só encaixa de uma forma, fecha, coloca essa capinha azul e coloca essa parte aqui que rosqueia e fecha o conector. Aí ele está pronto, né? Muito prático e muito comum nos provedores, né? Bom, aqui tem a parte de emendas, né? Tem emendas mecânicas e por fusão, né? Emenda mecânica hoje em dia só serve
para você estar numa situação de urgência, então você coloca lá a emenda mecânica, mas não é recomendável por causa da alta perda. E a perda por fusão, que faz lá a fusão por um equipamento, né? Vou botar aqui, máquina de fusão. Fusão fibra. Os preços que eram não tá caro, tá? Ó, 5 mil, 7 mil. Aí você, mas é muito caro, professor. É, mas já foi 120, 150 mil reais uma máquina dessa, né? Hoje em dia está mais acessível aí, principalmente para os provedores, né? Ó. Pronto, esse modelo aqui é um bem parecido com o que tem lá no laboratório. Acho que eu cheguei a mostrar para vocês. Onde você consegue visualizar a fibra, né? Aqui, ó, a união da fibra. Você tem as duas fibras, a do lado esquerdo e a do lado direito. E na hora que você encaixa a fibra em cima, ele já mostra como é que está o estado da fibra, né? É como se desse fosse um microscópio eletrônico, para você visualizar a fibra em si, né? Se acontecer de você não tiver limpado, ou na hora de clivar não ficar correto, ele vai mostrar aqui a fibra toda suja e toda torta. Aí você, o que é que você faz? Para o processo de fusão e refaz o processo de crivagem, né? Limpeza e crivagem da fibra, para diminuir ainda mais as perdas, né? Aqui é uma emenda mecânica, é só em situações de emergência mesmo, né? Não é indicado. E aqui a fusão por máquina, né? Você coloca na máquina, fechando. Lembrando que essa parte aqui de cima, onde está o dedo desse rapaz aqui na figura, ó, tem um localzinho onde depois que a fibra está fundida, né? Você faz a fusão aqui. Aí geralmente antes da fusão você coloca uma capa, como se fosse de acrílico transparente, num dos cabos, aí faz a fusão. Terminou a fusão, aí você puxa essa capa para cá, para onde está a fusão da fibra, e leva para esse outro local, onde ele vai derreter esse acrílico em cima da parte onde aconteceu a fusão, para acontecer a proteção da fibra que foi fundida. Tá? Então é muito bacana essa parte. Geralmente as máquinas já vêm com essa parte também. Ó, aqui ele fazendo essa parte aqui de cima, a figura que eu peguei, né, para proteger a fusão da fibra. Bom, então é isso, e aqui tem as atividades que vocês vão fazer relativos a esse conteúdo. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas, questionamentos?